Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nossas casas, com nossa família, através de artifícios eletrônicos, mas sendo confortados por Deus com as mensagens que Ele tem preparado para nós através de seus irmãos colaboradores. Somos felizes, pois temos pessoas as quais foram capacitadas para fazer e realizar tal função. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma passagem que guardo muito no meu coração e nesses momentos ela pode ser de extrema importância para alguns também. Está em Salmos 121. Vou estar lendo, vocês podem acompanhar comigo. Levanto meus olhos aos montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra o que protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não lhe ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Este salmo nos calenta, pois sabemos que Deus está cuidando de nós a cada dia. Neste momento é uma leitura que nos dá conforto ao coração, sabendo que Deus pode estar nos protegendo. Mas devemos guardar esta proteção, essa ciência de que Deus tem cuidado de nós durante todos os dias da nossa vida. Seja em dias de dor, seja em dias de alegria, em dias difíceis ou dias fáceis, mas que o Senhor possa estar sendo lembrado por nós a cada dia. Agora vou estar fazendo uma oração e logo após estaremos ouvindo mais alguns louvores preparados pelos nossos irmãos. Pai, nessa noite estamos abertos, ó Pai, a ouvir o que o seu irmão, seu servo Luiz tem a nos dizer, ó Pai. Sabemos que está movido por Ti e nos trará uma mensagem que o Senhor colocou em seu coração, Pai. Que possamos estar abertos para entender, para compreender tudo que Ele tem a nos dizer. Seja nós que já temos um encontro com Cristo, que possamos nos engrandecer, e também aqueles que ainda não têm, ó Pai, possam entender qual é a real história da salvação e por que Tu nos ama tanto. Que o Senhor possa estar guardando a cada um de nós e que possa estar abrindo os nossos ouvidos para entender o que Ele tem a nos dizer neste momento. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sinto graça e poder quando canto ao Senhor. Não esqueço o amor que me deu lá na cruz. Sua paz eu já tenho, feliz eu já sou. Através do Teu sangue minha alma salvou. Sangue, sangue,
aconteceu o sofrer do meu mestre e ali morreu. Aliança eu tenho com o meu Jesus, a minha garantia é o sangue da cruz. Sangue, sangue vertido no madeiro. Sangue, sangue, sangue verdadeiro. Esse mundo rejeita a paz divina, não querendo ouvir a mensagem real. Mas os salvos cantando no céu estarão, adorando ao Cordeiro, o Pai da salvação. Sangue, sangue vertido no madeiro. Sangue, sangue, sangue verdadeiro. Fica verdade, Jesus é meu, crucificado por mim morreu, já ressurgindo junto com Deus, vive por mim na glória dos céus. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Jesus é meu, Ele é minha paz, seu amor santo, gozo me traz, dele descanso na provação, certo da sua consolação. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Jesus é meu, que gozo sem fim, Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, Ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Boa noite a todos, irmãos, amigos, familiares. Também a você que provavelmente eu ainda não te conheça, nesses momentos tão difíceis, mas que esta mensagem também está chegando até você nesta noite, que o seu coração possa ser confortado, assim como foi para mim, quando preparei e estava estudando para estar gravando e estar transmitindo nesse momento, né? Passando por um determinado momento de reflexão na janela da minha casa, eu vi alguns jovens descendo com as camisetas pretas
E lá estava escrito fé, obediência e outras palavras mais, mas entre elas resiliência. Eu parei e pensei, o que é resiliência? Então eu fui pesquisar e percebi e vi que para nossas vidas neste momento é uma palavra de grande importância. Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. Sempre gostei de pensar que quando passamos por momentos de dificuldade, o muito importante é nós aprendermos com aquele momento. Mas eu nunca pensei em uma palavra específica a esse respeito. Mas entendi como realmente é importante para nós. E eu creio que você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, com certeza também tem passado por momentos de dificuldades. E eu gostaria que você avaliasse comigo como você está passando esses momentos, né, de dificuldade. Convido a todos para lermos o Salmo 73, dos versículos 1 ao 28. Sei que é uma leitura um pouco longa, mas depois nós vamos trabalhar dentro dele. Então abra a sua Bíblia, com todo carinho e cuidado, no Salmo 73, estaremos então fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 28. E nos diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu servo volta aqui e águas de copo cheios se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picados os meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás, com o teu conselho, e depois me regerás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amados, é importante nós pensarmos no salmista que assim o fez, escrevendo esse salmo, Asaf. Ele fala sobre a bondade de Deus em relação aos seus eleitos, e ele faz uma afirmativa categórica no versículo 1, na sua última parte. Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Gostaria que nós pensássemos sobre isso, no contexto de que Asaf foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas,
que foram postos como os músicos, né, ministros perante a arca do Senhor. Eu gosto de pensar no contexto dos nossos compromissos perante as coisas de Deus e sempre refletirmos sobre essa verdade. Mas ao analisarmos aqui alguns versículos, né, praticamente todos, mas num bom tempo, para que nós possamos desfrutar nesta noite, os versículos de 2 a 8, ele começa nos mostrando: ninguém deixa o outro de repente. Se nós falarmos aqui da questão da vida humana, do nosso relacionamento diário, tanto em amizades quanto em relacionamento familiar, estamos aí passando o mês de maio, né, como normalmente comemorávamos o mês da família. Quantas vezes nós vamos deixando que pequenas coisas vão acontecendo e nós não deixamos, não corrigimos aquela situação, e aquilo parece como um nada diante da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas nós vamos perceber que à medida que deixamos as pequenas coisas passarem, nós estamos nos distanciando, sim, uns dos outros. Nós temos até um cuidado quando nós ministramos para o ensino de casais e família, que é o chamado síndrome do ninho vazio, né? Quando muitas vezes as pessoas se relacionam longos anos da vida dentro do mesmo lar, mas não tem conversa um com o outro, talvez algum respeito pela questão até física presencial, mas não há um envolvimento, e quando chega num determinado período em que os filhos se casam ou estão adultos já, são 2 idosos em casa, sem nenhuma intimidade, porque são pessoas estranhas. Deixaram que as coisas pequenas fossem distanciando-os uns dos outros. Mas da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela exige esse mesmo cuidado. Quantas vezes nós deixamos que pequenas coisas também nos distanciem das reuniões da igreja, nos distanciem da escola dominical, nos distanciam uns dos outros, até mesmo na questão da nossa reunião de oração, da nossa reunião de estudo bíblico. Às vezes estamos desagradados com alguma situação e ali vamos levando, vamos deixando. Mas eu repito, ninguém deixa o outro de repente. É preciso tomar cuidado. Asaf descreve aqui a crise de fé pela qual passou. Eu não estou aí diante de você, mas talvez você também esteja passando por algum desse tipo de crise. Por isso que eu quero convidar a você para prestar atenção sobre isto que nós estamos tratando nesta noite. E Asaf aqui, ele confessa, quase se desviou. Quando? Quando ele sentiu inveja do sucesso, da riqueza e da soberba dos ímpios. Amados, prestem bastante atenção nesse cuidado. Vemos no cotidiano dos nossos dias pessoas que, de uma certa forma, crescem constantemente com recursos, às vezes até desconhecidos, coisas desagradáveis, mas não nos cabe julgar, não nos cabe nos prendermos a essa situação e, às vezes, nos prendendo, nós vamos até nos distanciando do Senhor e, por que não dizer, nos distanciando uns dos outros. Veja a confissão de Asaf. Quase se desviou. Cuidado, a gente se afasta nos detalhes, dia a dia. Repito, nós não nos afastamos de uma vez. Ninguém deixa o outro de repente. Não nos afastamos da igreja de repente. Não nos afastamos de Deus de repente. Vamos nos afastando aos poucos. Cuidado com os detalhes que têm tirado você deste momento, desta oportunidade de comunhão com Deus. A gente se afasta nos detalhes diariamente. Preste bastante atenção nisso. Quando nós vemos os versículos de 9 a 16, ele nos mostra, Asaf descreve a apatia para com Deus. É uma característica dos ímpios, os quais parecem ter chegado à conclusão de que Deus, segundo os versículos aí, podem repetir a leitura, se é que para eles exista, não estaria nem voltado para a vida das pessoas. Nós que conhecemos, nós vivenciamos, independente de religião, nós sabemos que Deus existe. A prova disso são as vitórias que nós temos alcançado no nosso dia a dia.
Observe a sua própria vida, independente de onde você está reunido, de onde você tem convívio. Se você está assistindo essa mensagem, se você está respirando, se você está ouvindo, se você está vendo, é a prova de que Deus tem cuidado de você. Mas sabemos que, infelizmente, pessoas, têm esse tipo de crítica. Mas, repito, é para o cuidado de Deus. Deus é que define tudo, Ele que vai dar a resposta final. Então, Asaf continua descrevendo, na palavra do Senhor, mostrando a sua perplexidade, Ele fica perplexo pelo fato de que, com toda essa visão tão absurda da vida, estes ainda consigam aparentemente desfrutar dos bens de sua existência em paz. Olha, não olhe para quem estiver ao seu lado, à sua frente, acima, abaixo, atrás de você, preocupado com o seu crescimento, ou o crescimento particular de cada um. Mas preocupe-se em saber se você está tendo paz com Deus. Daí Asaf começa a pensar, ao perceber essa condição do que ele estava observando, da onde ele estava se aprofundando, como ele estava realmente deixando de observar os cuidados do Senhor, ele começa a pensar que a sua atitude de viver com justiça não tem sentido, nem propósito. Amados, nós ficamos às vezes preocupados porque algumas pessoas, num contexto assim de demonstração de vida cristã, demonstração de compromisso com Deus, e sempre eu vou repetir, não é religião, não é igreja, as pessoas que aguardam no Senhor o seu tempo para um casamento, para um namoro, para uma vida melhor, para um trabalho, um estudo, mas às vezes se sentem vencidos por ver que outros que não têm esta atitude de aguardar estão aparentemente melhor do que eles e começam a pensar, mas eu tenho uma vida sem propósito, por que eu estou cumprindo, por que eu estou obedecendo? Veja onde Asaf acabou chegando. Mas quando nós chegamos nos versículos 17 e 18, ele nos mostra com muita clareza, Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Seja seletivo nas suas batalhas. Muito cuidado. Seja seletivo nas suas batalhas. Não é discriminação, mas observe bem tudo quanto você está passando. Ainda em tempo, Asaf percebe que se continuar de inveja, de soberba, de observação da vida do outro, que aquele comportamento, aquele pensamento iria fazer com que ele abandonasse a sua fé. Infelizmente, quantos nós temos que nós amamos, até dentro da família, dentro do rol de amizades, que observando a aparente vantagem do mundo, deixaram esse pensamento tomar conta das suas vidas e abandonaram a fé. Muito cuidado. Perturbado com esse pensamento, que o Senhor sempre dá a oportunidade realmente de nós pensarmos, de nós concluirmos. Perturbado com esse pensamento, ele é então iluminado. Como diz a palavra do Senhor, Ao entrar no santuário, até que entrei no santuário de Deus, ao entrar no santuário em Jerusalém, ele percebe, eu estava andando longe das coisas do Senhor. Oh, quão maravilhoso o Senhor Deus é comigo. Por que eu estou observando a vida do outro? Não, eu vou viver a minha vida, eu vou buscar o meu comprometimento com o Senhor. Então Asaf redescobre algo que já sabia, mas em que não havia ainda meditado a fundo. Quantas vezes nós lemos diversos textos, 1, 2, 3 vezes, e cada vez que lemos ele nos fala uma situação diferente? É nos aprofundarmos na leitura dele, amados. É nos aprofundarmos na observação do ensino da palavra de Deus. Asaf, então, ele entende que a prosperidade dos ímpios não é duradoura. A sua riqueza não tem valor algum para a vida vindoura, que é a vida espiritual. Ele percebe também que muitas vezes mesmo, estar em paz é melhor do que estar certo. Não entre em discussão, não entre em questionamento. Muitas vezes nós perdemos amizades, perdemos relacionamentos, nos distanciamos por causa disso. Em queremos provar que nós estávamos certos e o outro estava errado. Não. Mas às vezes
é melhor estar em paz do que estar certo. O versículo 19 diz: como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Você pode ter resultados ou desculpas, mas não pode ter os dois. Ou você vai ter na sua vida resultados ou desculpas. Ao finalizarmos essa mensagem, você vai poder pensar, você vai ter que tomar uma decisão e vai obter na sua vida resultados ou desculpas, mas os dois você não tem. Asaf então chega à conclusão de que os ímpios estão à beira do caminho. Não alegre, não feliz, que não é a nossa felicidade ver alguém à beira do caminho, à beira do abismo, morrendo, sendo destruído. Não, não é essa a nossa alegria. Mas nós temos que entender que as pessoas fazem escolha. No tempo do Senhor, Asaf percebe que aqueles que até agora vivem alegremente, vivem dissolutamente, eles vão descobrir que toda a riqueza terrena de nada vale, não tem valor nenhum para a vida espiritual, ao depararem com uma eternidade distante da presença do seu Criador. É preciso você entender, haverá um dia em que todos nós estaremos diante do nosso Criador. Nós para a salvação. Esperamos que você também esteja para a salvação. Mas se você continuar andando nessa vida longe do Senhor, não poderá desfrutar da presença espiritual, daquele afago, daquele carinho, da seguridade da vida no Senhor. Mas nos versículos 20 a 24 nós vemos uma grande lição para nós, né? Asaf, então, ele mostra que é importante: alimente a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. Eu não sei se você às vezes está dormindo na rua, no relento, está longe da sua família, está passando necessidades, sabe, até materiais, mas alimente a sua fé em Cristo, alimente a sua confiança no sustento de Deus e todos os seus medos morrerão de fome. Asaf se desgosta de sua própria falta de fé. Ele reconhece que ele estava errado. Ele reconhece que Deus não merece, não merecia e não merece o tratamento que ele estava quase dando ao Senhor, quase abandonando os caminhos do Senhor. Ele fala de seu embrutecimento, agindo como um animal, sem senso de eternidade, nem de perspectiva divina, apenas reagindo abruptamente, reagindo de uma forma grosseira diante de muitas situações. Cuidado, alimente a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. Asaf percebe que Deus nunca o abandonou, mesmo quando fervilhava de dúvidas. Talvez você seja alguém que já tenha colocado a vida na presença do Senhor um dia, mas por ter observado essas questões na vida de outros, ter feito escolhas difíceis, mas escolhas que você fez, tornou-se uma pessoa embrutecida, distante das coisas do Senhor, abandonou a Deus, mas ainda assim o Senhor está disposto a recebê-lo, a conversar, a perdoar, a dar a você uma nova vida. Mas talvez você não tenha nunca decidido nesse contexto da vida cristã de servir, de entregar a sua vida a Cristo. Mas ele fala para você também: largue essa vida bruta, largue essas reações que você tem tido na sociedade de enfrentamento com os bens dos outros. Venha viver a minha abundância, venha viver a minha segurança. No versículo 24 nós vemos que nos diz assim, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Asaf percebe que ao recuperar a sua perspectiva de vida, junto ao Senhor, observando a condição que Deus estava mostrando para ele, lembrando-se de que há uma promessa para aquele que confia em Deus, há um lugar glorioso. O Senhor morreu, ao terceiro dia ressuscitou, mas foi aos céus para preparar um lugar para todos aqueles que creem nele. Um lugar onde o justo terá o glorioso privilégio de viver com Deus para sempre. Será que você não quer viver com Deus para sempre? Viver nessa terra, essas agúrias dessa terra? Não.
Coloque na sua mente, busque o seu coração, viver eternamente nos céus com o Senhor. Mas nos versículos 25 a 27 nós vemos que talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Por isso que eu falei constantemente ao longo dessa mensagem. Não é religião, não é placa de igreja, não é nome de fulano, beltrano, ciclano. É você confiar em Deus. Talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. A quem possa desfrutar de riqueza e notoriedade atualmente. Sim, não podemos criticar, mas sem crer em Deus, nada do que faça irá durar para sempre. Quando partir, ficará tudo por aí mesmo, e nada poderá levar. Mas quando nós aprofundamos no conhecimento do Senhor, assim como Asaf reconheceu isso, a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Amados, não deseje nada aqui nessa terra além do Senhor. Não tenha expectativas maiores aqui nessa terra, a não ser depender de Deus, ir aos céus, viver com o Senhor. Asaf reconheceu isso e pôs toda a sua confiança no Senhor. Somente aqueles que assim agem hão de encontrar vida e paz eterna. Se nós nos preocupamos, se nós desejamos e ansiamos passar isto para você, é porque nós queremos que você vá ao céu na eternidade conosco, desfrutar desta paz eterna. Este é o nosso convite. Resiliência. Dificuldades, sofrimentos, angústias, mas vitórias, porque nós confiamos no Senhor. E o versículo 28 finaliza: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amados, nesta noite, coloque a sua confiança em Deus. Aproxime-se de Deus, para que Ele possa continuar lhe anunciando todas as boas novas. Que Deus vos abençoe. Que possamos então entender tudo isso que o irmão nos disse, possamos guardar em nossos corações, possamos lembrar sempre do propósito de Deus para as nossas vidas. Que possamos então agora ter uma noite de descanso, uma boa noite de descanso e nos preparar para a semana que segue. Vou estar fazendo uma oração, logo após ouviremos mais alguns louvores e nos despediremos por fim deste dia, deste período. Pai, nós agradecemos, pois mais uma vez estamos sendo abençoados por mensagens que o Senhor nos traz, através de irmãos que se dispõem a estar preparando algo, ó Pai, estar saindo de suas casas e se preparando mesmo para poder estarmos recebendo conforto, estarmos recebendo palavras de incentivo, de ânimo e possamos estar mantendo ainda mais a comunhão, ó Pai. Mesmo que de longe, mas podendo estar sendo beneficiados, ó Pai, espiritualmente. Agradecemos por mais este momento que passamos e que o Senhor possa estar guardando cada um daqueles que estão trabalhando, ó Pai, para podermos ter esses momentos em casa. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.